Bom dia! Sou Vanessa Martinelli, nutricionista, especialista em nutrição esportiva funcional. Estamos hoje aqui no nosso terceiro vídeo da série Transformação pela Nutrição. Essa série que eu criei de 32 dias especialmente para você. Muitas pessoas me pediram para voltar a fazer um desafio, estão me pedindo no direct, estão me pedindo pela caixinha para eu fazer novamente um desafio aí, onde as pessoas emagreceram, ganharam saúde, vitalidade. Fiquem calmos que eu vou trazer esse desafio novamente. Mas eu quis trazer algo maior para você, algo que realmente vai transformar a sua vida em relação à alimentação e o seu corpo, e você nunca mais vai precisar ficar fazendo dietas malucas. Você vai aprender, você vai ter o autoconhecimento para usar de forma adequada e realmente atingir o objetivo que você tanto deseja. Durante esses 32 dias nós vamos conversar, eu vou trazer temas aqui pertinentes à alimentação saudável e o porquê que é tão importante a gente modificar os nossos hábitos através da reeducação alimentar, e isso vai refletir no nosso corpo e trazer pra gente aquele padrão de corpo que a gente sempre sonhou. É importante que você saiba que todos os dias eu trago aqui um tema diferente para a gente conversar. E o tema de hoje é sobre carnes, proteínas, mas eu vou falar mais especificamente das carnes. Antes de entrar na questão das carnes, eu vou explicar um pouquinho essa questão de proteínas, tá? O nosso corpo, a gente já sabe que através da alimentação a gente ingere três grupos, né, de macronutrientes que a gente chama de proteína, carboidrato e gordura. Tá? Esses outros dois eu vou falar depois. A proteína especificamente abrange todas as carnes, sejam elas brancas ou vermelhas, então frango e peixe também, os ovos, os queijos, os lácteos e também alguns alimentos de origem vegetal têm proteína, tá? Mas eu vou falar hoje especificamente da carne vermelha principalmente. Por quê? Porque o mundo está bem suscetível a falar sobre esse assunto em relação ao meio ambiente, em relação à proteção dos animais, em relação à saúde. Existem muitos assuntos e muitos estudos em volta de tudo isso. Eu vou falar a minha versão, o que eu penso, tá? Primeiro vamos entender o que as proteínas fazem no nosso corpo. Proteína é um grupo, né, como se fosse um grupo de fibras que o nosso corpo precisa para reconstrução muscular e também dos nossos órgãos, né, internos. Então as proteínas, elas são classificadas como aminoácidos. Elas são partículas menores. As partículas menores das proteínas são chamadas de aminoácidos. E esses aminoácidos eles são a forma como a gente absorve a proteína. Quando você come um pedaço de carne, primeiro ela é quebrada em aminoácidos para você poder absorver, tá? Então existem formas de consumir esses aminoácidos que não só pela carne. Mas hoje eu vou falar especificamente da carne vermelha, o que eu penso, o que eu acho e tudo mais. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que eu não tenho nenhuma doutrina e que eu respeito a opinião de todas as pessoas e a escolha que a pessoa faz para a vida, ok? Existem pessoas que não comem carne, eu respeito, e eu sou a favor de dieta vegetariana, de dieta vegana, eu faço planos alimentares vegetarianos, de vez em quando eu também diminuo a ingestão de carne vermelha, e eu acho que isso é importante. Em relação aos animais, a proteção dos animais, em relação ao meio ambiente, isso tudo eu não tenho como dizer para vocês, porque não é um assunto de meu domínio, tá? O que eu penso é, tudo em excesso faz mal. Antigamente, há muito tempo atrás, né, quando a gente não tinha muito desse detalhamento da nutrição, não tinha tanta informação, principalmente da nutrição esportiva, acreditava-se que para você ser muito forte, você precisava ingerir muita carne, né? Os bodybuilders, né, as pessoas que eram atletas desse segmento, elas consumiam bastante proteína, trabalhavam muito a musculação, os exercícios de peso, de carga, para poder aumentar essa massa muscular.
Hoje em dia, nós já sabemos, isso já caiu por terra, que o ser humano ele tem um teto para absorção dos nutrientes, principalmente da proteína. Então não adianta eu ingerir muita proteína de uma vez, porque o meu corpo ele só vai absorver até um teto, até um limite. O que eu ingerir além disso, vai embora, sabe? Vai sair no seu xixi. Então é bem por aí. A gente tem aí uma capacidade, né, de absorver isso por vez, numa quantidade menor do que se imaginava antes. Então hoje, toda vez que eu vou fazer um plano alimentar, se eu tenho uma pessoa que precisa ganhar massa muscular e força e tudo mais, o que a gente precisa fazer? Pegar essa quantidade de proteínas que foi calculada para essa pessoa e distribuir ao longo do dia. Então, por isso a pessoa faz várias refeições ao longo do dia fracionada. E a gente fraciona também essa proteína, porque não adianta eu dar 300 gramas de carne para uma pessoa de uma vez, ela não vai absorver tudo aquilo, entendeu? É jogado fora. É melhor pegar isso e distribuir em várias fases aí, em várias refeições ao longo do dia, que ela vai absorver muito melhor. Bom, entendido isso, vamos falar de proteínas e emagrecimento. Vamos falar por que as pessoas aumentam o consumo de carne quando pensam em emagrecimento. A carne, ela tem um fator de nos dar saciedade, né? Realmente, o consumo de carne maior, principalmente a carne, ela tem uma densidade calórica e nutricional alta e por isso a gente fica saciado por muito mais tempo. A digestão dessa carne também é um pouco mais lenta. O nosso corpo absorve bem rápido a proteína, a carne animal, porque o ser humano, né, tem os aminoácidos ali, as células muito parecida com a célula animal. Então é por isso que a absorção dessa proteína ela é mais rápida, entende? E, diferente de quando você absorve a proteína vegetal, entende? De algum outro, de ervilha ou de arroz. Então essa absorção é um pouco mais lenta. Hoje em dia nós temos suplementos de todos os tipos, temos até suplemento de carne, né? Não sei se vocês conhecem, mas existe suplemento de carne. Então a gente tem como fazer essa absorção mais rápida, porque a gente tem uma célula compatível com a célula animal, por isso que a absorção é mais rápida. Mas a absorção mais rápida não quer dizer que é mais, entende? Não quer dizer que você absorva mais, quer dizer só que isso é feito de forma mais rápida. Então, quando você consome proteínas, o seu corpo quebra aquilo em aminoácidos e vai ser utilizado onde há necessidade. Pessoas que estão em processo de emagrecimento precisam de X proteína. Vou dar um exemplo aqui. 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Então, você vai fazer esse cálculo, 1,6 vezes o peso que a pessoa tem. Se você consumir mais proteína do que isso já é uma dieta chamada ali hiperproteica, médio proteica. Se você consumir mais proteína do que isso e você não estiver usando, ou seja, não estiver fazendo uma musculação ali forte, sabe, regularmente, algo que realmente esteja lesionando o teu músculo para recuperação, né, para essa proteína vir ali e recuperar, você vai fazer o que com essa proteína? A proteína em excesso que não é metabolizada pelo corpo é estocada em forma de gordura. Então, comer proteína além da sua necessidade, você pode sim estocar isso em forma de gordura, porque lembra, toda caloria excedente que não é gasta é arquivada em forma de gordura. Além do mais, quando a gente consome proteínas de carne vermelha, principalmente, as bactérias do nosso intestino de proteínas se proliferam, elas aumentam mais. Isso causa distensão abdominal, gases e faz com que a pessoa fique com o abdômen distendido. Então a gente tem que cuidar sempre do excesso da proteína, porque ele não faz bem. Agora, se você consumir de forma adequada e moderada, e quando você estiver fazendo uma dieta para perda de peso, se você for aumentar um pouquinho a ingestão dessa proteína, e não pode ser muito para não causar tudo isso que eu te falei, você pode reduzir um pouquinho dos outros macronutrientes, que são
carboidratos e gorduras. Porque se você comer excedente, não tem jeito, vai estocar, tá? A proteína não é um alimento energético, diferente do carboidrato, diferente da gordura. A proteína ela serve apenas para manutenção de massa muscular e de todos os outros órgãos internos que a gente tem. Ela serve para isso, para repor. Se você comer proteína para fazer exercício, isso não vai mudar nada na sua vida, porque ela não vai te fornecer essa energia. Então, o que eu penso no geral sobre o consumo de carnes? Eu sou a favor, acho que quando a gente troca essa carne vermelha, que tem uma digestibilidade mais pesada, por uma carne branca, ou frango, ou peixe, ou até por ovos, isso para o nosso intestino é melhor. Não existe nenhum estudo que comprove que carne vermelha é cancerígena, como as pessoas vêm dizendo. No entanto, os povos que consomem menos carne vermelha, como por exemplo os orientais, eles têm uma saúde muito ok, porque eles têm uma dieta mais baseada numa dieta chamada dieta do Mediterrâneo, que a gente consome mais alimentos vindos dos animais de água, então os peixes, eles consomem também muitos vegetais, muitos legumes, azeite. Então essa é a dieta, né, padrão mais adequada. O consumo de carne vermelha, na minha opinião, é bem exacerbado pelo brasileiro, porque a gente tem aquela questão de churrascaria, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Sempre que você estiver fazendo uma dieta com um pouco mais de proteínas, tem que cuidar, utilizar sempre as fibras, né? Utilizar as saladas, os vegetais como acompanhamento para cuidar principalmente da tua flora intestinal. O consumo de carne tem sido muito associado à questão hormonal e tudo mais. As pessoas falam, as carnes têm hormônios. Gente, as carnes não têm hormônios, tá? O que existe no tratamento dos animais é o uso de remédio antibiótico, quando o animal fica doente e tudo mais. E o que acontece quando o animal é tratado com antibiótico? Ele precisa de um período de 30 dias para que esse remédio saia do organismo dele. E muitas vezes a gente sabe que a produção ali, né, exacerbada das coisas, porque o consumo de carne é muito alto, então a produção para dar conta acaba que não deixa esse animal por esse tempo todo, esses 30 dias para poder ir para o abate e para vender. Então quando alguma marca colocar ali no teu rótulo, né, livre de hormônios e tudo mais, isso é puro marketing, gente. Na verdade, o que existe é o consumo de antibióticos, tá? E aí sim você pode acreditar que se essa empresa está dizendo que o animal dela não tem esse tratamento ou que eles respeitam, né, esse período, aí sim você pode confiar. Por isso que é importante procurar sempre alimento orgânico, né? Sempre que possível consumir carnes orgânicas para que a gente evite de consumir um animal que teve o tratamento por remédio. Se a gente sabe que remédio faz mal pra gente, a gente não tá consumindo remédio, consumir o remédio vindo de um animal não vai ser muito legal. Então esse é um detalhe importante que vocês precisam prestar atenção. No meu dia a dia, eu recomendo para os meus pacientes e eu também o consumo de carne vermelha de no máximo até 3 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana. O restante eu acho mais adequado continuar com as carnes brancas, que são mais leve, melhor digestão e o seu organismo vai agradecer, tá bem? E eu vou abrir a caixinha de perguntas para vocês deixarem as dúvidas aí, que eu vou responder com o maior carinho. Nos vemos amanhã no próximo vídeo do nosso desafio Transformação pela Nutrição. Um beijo!